Candidato, você acredita que a sua nota na prova objetiva ou discursiva foi injusta por alguma razão? Gostaria de saber uma forma de fazer um recurso administrativo eficaz para aumentar suas chances de ter o seu caso reapreciado pela banca? No vídeo de hoje, eu vou te passar alguns elementos principais que você deve levar em consideração na hora de elaborar o seu próprio recurso administrativo em concursos públicos. Eu sou o Silas Adalto, advogado especialista em concursos públicos, e ao longo da nossa trajetória já auxiliamos diversos candidatos nas mais diversas ilegalidades e demandas relacionadas a concurso público. O nosso grande objetivo aqui é justamente auxiliar a entender o seu direito e saber como proceder caso se depare diante de uma ilegalidade. Veja, candidato, justamente por conta da nossa experiência atuando no mundo dos concursos e também da minha experiência pessoal enquanto um ex-concurseiro que já fui, eu sei o quanto é frustrante você se preparar por muitos meses, quiçá anos, para conseguir a aprovação no concurso e de repente se ver sendo eliminado com aquele seu sonho ruindo por entre os seus dedos em virtude de uma ilegalidade. Justamente pensando nisso, é a ideia desse vídeo. Nós queremos realmente te orientar, passar alguns feedbacks, alguns insights de como você deve proceder em situações onde você precisa apresentar um bom recurso, um recurso fundamentado para reverter alguma ilegalidade. Mas claro, antes de começarmos aqui efetivamente, eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e principalmente deixa também o seu like aqui nesse vídeo, porque quando o YouTube identifica o like, ele começa a propagar o nosso conteúdo, passa a indicar para outras pessoas e nós queremos alcançar o máximo de candidatos possíveis, porque o nosso grande objetivo aqui é justamente falar sobre o seu direito concurseiro para que você saiba como lutar por ele e resguardá-lo a fim de realizar o seu grande objetivo, que é a aprovação e posse no concurso dos seus sonhos. Embora muitos candidatos não acreditem, o recurso administrativo é uma ferramenta poderosíssima para reverter os mais diversos abusos e ilegalidades que acontecem em concursos. Se você observar bem, em qualquer concurso do país, nós temos uma etapa de recurso administrativo em relação a qualquer fase. E o intuito dessa fase é justamente dar oportunidade para o candidato exercer ampla defesa, contraditório, apresentar seus argumentos do porquê que ocorreu uma ilegalidade e, principalmente, oportunizar a banca examinadora, o que nós chamamos no direito administrativo de autotutela, ou seja, dela rever os seus próprios passos, reconsiderar a sua decisão e mudar um posicionamento anterior. Mas é muito importante você estar atento que no recurso administrativo não basta você requerer uma nova avaliação, uma modificação. Você precisa apresentar argumentos bem fundamentados, concisos e objetivos que demonstrem para a banca examinadora o porquê que aquela situação precisa ser modificada. Olha, a primeira orientação que eu preciso te dar, na verdade, é também um puxão de orelha. Por quê? O que eu quero dizer para você? Leia o edital. Infelizmente, nós sabemos que muitos candidatos acabam não lendo os editais dos concursos justamente por conta daquela ideia de que os editais são replicados, as regras são parecidas, então muitas das vezes os candidatos apenas se atentam à remuneração, à data da prova, às matérias que irão cair, mas não se atém aos elementos que são tão cruciais ao longo de todo o concurso para garantir que você tenha uma aprovação. Então, a primeira orientação que eu preciso te passar é: leia o edital, entenda quais são as regras do jogo, entenda, por exemplo, qual é o período que você terá para entrar com recurso administrativo, qual é o dia que cada recurso inicia depois da prova objetiva, depois da prova discursiva, e ainda dentro desse tópico sobre recurso administrativo, eu quero te lembrar daquele que é o principal princípio em um concurso público, o princípio da vinculação ao edital. Veja bem, o edital, quando se trata de entrar com recurso administrativo, sempre será o seu maior aliado. Ou seja, se nós estamos aqui falando de um recurso administrativo sobre prova objetiva, sobre prova discursiva, você precisa saber quais são os critérios de correção adotados para as questões objetivas e principalmente para as questões discursivas. É importante você identificar, por exemplo, se algum conteúdo que foi cobrado, tanto na objetiva como na discursiva, ele estava realmente previsto no edital, ou se ele não extrapolou o previsto no conteúdo programático. Da mesma forma, se não houve um erro de formulação. Por quê? O edital ele estabelece as regras do jogo, digamos assim, não só para os candidatos, mas ele vincula também a administração. Então é muito importante você conhecer todo o edital, porque a partir dele você conseguirá apresentar elementos que vão fazer a banca reconsiderar sua posição. Agora, a segunda orientação que eu gostaria de te passar é: seja objetivo nos seus recursos. Se você está elaborando um recurso administrativo à comissão, à banca examinadora, é muito importante que você consiga ir direto ao ponto. É claro que você precisa trazer seus argumentos, seu ponto de vista, né, quais os elementos que evidenciam o seu direito ali, do porquê que aquela situação precisa ser revista pela banca examinadora, mas é importante que você seja objetivo. E nesse sentido, candidato, evite usar argumentos emocionais. Eles não terão poder nenhum na análise da comissão, na análise da banca.
nós nos deparamos com muitos recursos Brasil afora. E a gente acaba auxiliando os candidatos, eles acabam mandando uma minuta de como tá, para a gente dar uma olhada. E muitas das vezes a gente vê os candidatos falando da sua trajetória nos concursos, do quanto foi difícil, como está difícil a vida, que separou da mulher, que está sem trabalho. E pessoal, a banca não está se importando com a sua condição atual. O que ela irá analisar é se você tem argumentos, elementos suficientes para convencê-la da modificação daquele fato anterior, quer seja relacionado à prova objetiva, quer seja em relação à prova discursiva. Então, seja objetivo e não utilize elementos emocionais. Claro, antes da gente prosseguir com as demais orientações, que nós temos algumas ainda, eu quero te pedir para, caso você esteja gostando desse conteúdo, deixar aqui abaixo seu comentário com a sua dúvida, tá? Se você quiser trazer algum elemento para a gente, nós estamos sempre acompanhando os comentários, respondendo, tirando as dúvidas e, claro, o seu comentário pode vir a ser o tema de um vídeo futuro. A terceira orientação, que a meu ver é uma das mais importantes para você aumentar a chance de você conseguir reverter uma eventual eliminação ou uma irregularidade que aconteceu nas provas objetiva e discursiva, é a fundamentação do seu recurso. Como eu citei no tópico anterior, não basta, não é suficiente, por exemplo, você dizer que a sua vida é difícil, que a situação é complexa, ou trazer elementos objetivos. Então, quanto mais objetivo você for e quanto mais argumentos pesados você trouxer, maior a sua chance de reverter. E como argumentos válidos, tá? Na minha concepção, eu vou trazer alguns aqui que eu entendo que são pertinentes. O primeiro é jurisprudência. Jurisprudência é algo que você consegue pesquisar para identificar quais são as decisões dos tribunais em casos semelhantes ao seu. Se você conseguir encontrar decisões favoráveis em situações semelhantes, a chance de você ter esse recurso provido, ela com certeza irá aumentar. Da mesma forma, a doutrina. É muito importante você avaliar no edital do concurso quais foram as bibliografias indicadas pela banca e a partir dessas bibliografias verificar se não existe alguma incompatibilidade, algum erro ou algum outro autor que traz um posicionamento diferente daquele que a banca apresentou. Por fim, a última orientação são as normas, as leis em geral. Você deve analisar, porque muitas das vezes a banca acaba errando a aplicação de leis. E é importante que você conheça. Se você identificar algum artigo que traz algum contraponto em relação à questão objetiva ou discursiva, certamente será algo que a banca terá que levar em consideração. Agora, a quarta orientação desse vídeo é em relação à organização e estrutura do seu recurso administrativo. Veja bem, quando você está fazendo uma prova dissertativa, por exemplo, ela é dividida em algumas etapas. Você tem uma introdução, você tem um desenvolvimento e uma conclusão, correto? Da mesma forma deve ser o seu recurso administrativo. Na introdução, digamos assim, do seu recurso, você irá endereçar, por exemplo, a excelentíssima comissão recursal. Também na introdução, você pode indicar em relação a qual etapa você está impugnando e qual é o objeto do seu recurso, como, por exemplo, em face da prova objetiva, nas questões X, Y, Z. Tá? Agora, quando nós falamos do desenvolvimento, é justamente aqui que você trará aquilo que nós colocamos no tópico anterior, são os fundamentos do seu recurso. Então, aqui você vai citar a doutrina, a bibliografia indicada no edital, que pode contrariar aquela questão. Aqui você vai citar a jurisprudência, aqui você vai citar atos ou leis, né, questões normativas, ou seja, é justamente nesse tópico de desenvolvimento que você estrutura a sua argumentação de uma maneira objetiva para demonstrar para o banco por que aquela questão ou aquelas questões devem ser anuladas ou revertidas. E por fim, nós temos a conclusão. Na conclusão, você simplesmente vai falar ante o exposto, você vai fazer o seu pedido. Então, por exemplo, se você está recorrendo de uma questão objetiva, o seu pedido pode ser pela anulação, o seu pedido pode ser pela modificação ou até mesmo pela manutenção do gabarito da forma como está. Então, veja bem, tal qual a argumentação é importante, a estrutura e organização do seu recurso é extremamente fundamental. Ou seja, pessoal, apenas para recapitular, nós dividimos aqui a instrução para vocês, instruções gerais sobre o recurso administrativo, em 4 regras principais. A primeira é você conhecer as regras do jogo, ou seja, o edital do seu concurso. A segunda é você ser bastante objetivo e não trazer elementos subjetivos, elementos emocionais, cotidianos da sua vida. A terceira vem na fundamentação do seu recurso, jurisprudência, doutrina, bem como atos normativos ou as próprias leis, se você assim preferir. E, por fim, a estrutura e organização do recurso. Se você seguir esse passo a passo, certamente você terá uma maior chance de ter o seu recurso provido. Porém, se por alguma razão você se sentir inseguro para a elaboração desse recurso, tá? O que não costuma acontecer, mas se for o seu caso, é muito importante, principalmente quando a gente fala da prova discursiva, contar com a assessoria, o acompanhamento de um especialista. Lembre-se, essa etapa é uma das etapas mais importantes do concurso e geralmente é a etapa
com maior índice de eliminação de candidatos. Então, não entre nesse índice, principalmente se você identificou que existe uma ilegalidade, uma situação ali que realmente está te prejudicando de maneira irregular. Corra atrás, porque você tem a possibilidade de conseguir reverter isso pela via administrativa e, se for o caso, também na via judicial. Inclusive, não é o objeto desse vídeo, nós temos um outro vídeo justamente para tratar sobre o procedimento, para você, por exemplo, impugnar uma anulação de uma questão ou até mesmo uma situação de uma prova discursiva na via judicial, mas existem alguns critérios, pessoal. É muito importante você recorrer administrativamente, porque, como eu já citei em vídeos anteriores, quando um juiz pega o seu caso de concurso, ele vai analisar se você fez um recurso, se o seu recurso estava bem argumentado, foi bem argumentado, se você fez uma boa argumentação ali para fundamentar o porquê que aquela situação deveria ser modificada, e aí analisa também a resposta da banca. Nós sabemos que em muitos casos as bancas realmente dão ali para os candidatos respostas padronizadas, o que indica que realmente muitas das vezes eles nem leem os recursos. Mas quando isso acontece, acaba sendo um argumento a mais que você tem para apresentar quando chega diante de um juiz. E chegando a essa situação, é importante lembrar que o juiz ele não irá substituir a banca examinadora, ele não vai recorrigir a sua prova objetiva ou discursiva. Ele vai analisar, até de acordo com seus argumentos, os argumentos apresentados por um advogado especialista em concurso, se existe de fato uma ilegalidade que autorize a intervenção do judiciário naquela situação. Então, é inclusive muito importante que você, chegando nessa situação, que tenha um acompanhamento de um advogado especialista em concursos públicos que seja da sua confiança. Isso certamente fará toda a diferença no resultado. Então, concurseiro, se você está insatisfeito com a sua nota, identificou alguma irregularidade que está te prejudicando na prova objetiva ou na prova discursiva, entre com o seu recurso administrativo e siga, utilize todas essas ferramentas que nós colocamos aqui à sua disposição ao longo de todo esse vídeo. Inclusive, aproveitando o ensejo, eu gostaria de pedir para, caso você ainda não tenha se inscrito aqui no nosso canal, que você possa se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo e também eu vou te pedir em especial para encaminhar esse vídeo para algum amigo concurseiro seu que também pode precisar fazer o seu próprio recurso. Aqui, como vocês viram, as orientações, as dicas são preciosas para que você realmente aumente a chance de ter o seu recurso provido e a sua situação melhorada. Agradeço a sua companhia até o final desse vídeo e até a próxima.